Bianca nunca imaginou que aquele dia comum de plantão mudaria tudo. Quando a porta da sala de reuniões se abriu e ela viu o rosto do novo chefe da equipe, o chão pareceu desaparecer sob seus pés. Era ele, Caio, o homem que tinha desaparecido da sua vida 7 anos atrás, sem saber que deixava para trás muito mais do que promessas. Agora eles teriam que trabalhar lado a lado. Mas o que Caio ainda não sabia era que todas as noites, Bianca voltava para casa e abraçava o maior segredo que um coração pode guardar. Se essa história está tocando você, deixe seu like. Ele é o abraço que nos diz para continuar. Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o combustível que mantém essas histórias vivas. Amanhã começou como todas as outras. Bianca estacionou o carro no subsolo do hospital universitário, ajeitou o jaleco branco e prendeu os cabelos em um coque firme. Aquele gesto automático que fazia há anos, como quem se prepara para entrar em batalha. Que ela era respeitada ali. Cirurgiã cardiovascular, mãos firmes, decisões rápidas. Ninguém duvidava da sua competência. Mas naquele dia algo no ar parecia diferente. Ao entrar na sala de reuniões, encontrou a equipe já reunida. Rostos conhecidos, conversas soltas, o cheiro de café fresco. Tudo normal. Até que o diretor do hospital se levantou e bateu palmas para pedir atenção. Pessoal, quero apresentar o novo chefe da nossa equipe de cirurgia cardiovascular. Ele vem com uma carreira brilhante, experiência internacional e vai liderar nossos procedimentos mais complexos. Por favor, recebam o Dr. Caio Mendes. O nome ecoou na sala como um trovão silencioso. Bianca sentiu o coração disparar antes mesmo de vê-lo. Não podia ser. Não ele. Não agora. E então a porta se abriu. Caio entrou com aquele andar confiante que ela conhecia tão bem. O mesmo sorriso discreto. O mesmo olhar intenso. Ele cumprimentou a equipe com acenos educados, mas quando seus olhos encontraram os de Bianca, ele parou. Por uma fração de segundo, o mundo inteiro pareceu congelar. Os olhos dele se arregalaram levemente, surpresa, reconhecimento. Talvez até um lampejo de algo que ela não conseguiu decifrar. Mas Caio se recompôs rápido, profissional demais para deixar qualquer emoção transbordar. Bianca, por outro lado, sentiu as pernas fraquejarem. Apertou a borda da mesa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Tentou respirar devagar, mas o ar parecia faltar. Prazer em conhecer todos vocês, disse Caio, a voz firme e grave. Estou animado para trabalhar com uma equipe tão competente. Ele não disse nada diretamente para ela, mas Bianca sabia. Ele sabia quem ela era. A reunião continuou, mas Bianca não ouviu mais nada. As palavras do diretor, os planos cirúrgicos, os protocolos novos, tudo virou ruído de fundo. Sua mente estava presa em outra época, 7 anos atrás. Uma noite que começou com risadas e promessas sussurradas e terminou com um silêncio que nunca mais foi quebrado. Ela tinha tentado procurá-lo, ligou, mandou mensagens, foi até o apartamento dele. Mas Caio tinha sumido, viajado para fora do país sem aviso, sem despedida, e quando Bianca descobriu que estava grávida, já era tarde demais. Ele não estava mais lá, e agora ele estava de volta, como chefe, como se nada tivesse acontecido. Quando a reunião terminou, Bianca foi a primeira a se levantar. Precisava sair dali, precisava de ar, mas antes que conseguisse alcançar a porta, ouviu a voz dele atrás de si. Doutora Bianca? Ela parou. Fechou os olhos por um segundo, tentando reunir forças. Então se virou devagar. Caio estava a poucos passos de distância, as mãos nos bolsos do jaleco, a expressão cuidadosamente neutra. Mas havia algo nos olhos dele, uma mistura de curiosidade, tensão e talvez arrependimento. Precisamos conversar, ele disse baixo, quase como um pedido. Bianca ergueu o queixo, armando a máscara fria que tinha aprendido a usar tão bem. Não há nada para conversar, Dr. Mendes. Somos colegas de trabalho agora. Só isso. Bianca. Que a doutora Bianca. Ela cortou, a voz firme como aço. E se me dá licença? Tenho uma cirurgia em 20 minutos. Ela virou as costas e saiu da sala antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Antes que ele pudesse ver as lágrimas que ela estava segurando com todas as forças. Caio ficou parado ali, sozinho, observando a porta por onde ela tinha desaparecido. Ele passou a mão pelo cabelo,
Um gesto de frustração que ninguém mais estava ali para ver. 7 anos. 7 anos e ela ainda o afetava daquele jeito. E horas depois, Bianca estava no centro cirúrgico, concentrada em uma cirurgia de ponte de safena. As mãos firmes, os movimentos precisos. Ali ela tinha controle. Ali nada do passado importava. Mas quando terminou e saiu da sala, encontrou Caio encostado na parede do corredor, esperando. "O que você quer?" Bianca perguntou, cansada demais para manter a frieza. "Amanhã temos uma cirurgia complexa. Transplante cardíaco. Vou precisar de você como minha segunda", ele disse, direto ao ponto. Bianca cruzou os braços. "Você pode escolher qualquer outro cirurgião da equipe, mas eu escolho você." Os olhos dele se encontraram novamente, e dessa vez Bianca viu algo que a desarmou. Vulnerabilidade, como se por um instante o Caio de 7 anos atrás tivesse voltado. "Não é um pedido, Bianca. É uma necessidade profissional. Você é a melhor, e o paciente merece o melhor." Ela apertou os lábios. Queria recusar. Queria gritar. Mas ele estava certo. E ela nunca colocaria seu orgulho acima da vida de um paciente. "Está bem", ela disse a voz baixa. "Mas isso não muda nada entre nós." "Eu sei." Bianca passou por ele sem olhar para trás. Mas enquanto caminhava pelo corredor, sentiu o peso do olhar de Caio em suas costas. E algo dentro dela, algo que ela tinha enterrado fundo, começou a se mexer novamente. Quando chegou em casa naquela noite, a exaustão bateu de vez. Mas ao abrir a porta, tudo mudou. "Mamãe!" gritou uma vozinha animada. Luan correu até ela com os bracinhos abertos. 6 anos, cabelo escuro bagunçado, olhos brilhantes cheios de vida. O sorriso mais puro que ela já tinha visto. Bianca se ajoelhou e o abraçou com força, sentindo as lágrimas finalmente escaparem. "Foi meu amor", ela sussurrou, beijando o topo da cabeça dele. "Você tá bem, mãe?" Luan perguntou, afastando-se um pouco para olhar para ela, com aquela sabedoria estranha que crianças às vezes têm. "Estou agora", Bianca sorriu. Limpando as lágrimas, Luan sorriu de volta e pegou a mão dela. "Vem, eu fiz um desenho para você." Enquanto Luan a puxava para a sala, Bianca olhou para o rosto do filho e viu, como sempre via, os traços de Caio, o formato dos olhos, o jeito de sorrir, a presença que preenchia o ambiente. E pela primeira vez em anos ela se perguntou, e se ele soubesse? Mas então afastou o pensamento. Não agora. Talvez nunca. Naquela noite, enquanto colocava Luan para dormir, o menino fez a pergunta que sempre fazia. "Mãe, quando eu vou conhecer meu pai?" Bianca sentiu o coração apertar. "Um dia, meu amor, um dia. Se ele sabe que eu existo?" Ela engoliu em seco. Ele não pôde ficar, Luan. Mas isso não significa que você não seja amado." Luan assentiu, mas havia uma tristeza nos olhos dele que partia Bianca ao meio. Ela beijou a testa do filho e saiu do quarto em silêncio. E ali, sozinha no corredor escuro, Bianca encostou na parede e deixou as lágrimas caírem, porque amanhã ela teria que estar lado a lado com Caio. Novamente profissional, distante, como se o coração dela não estivesse gritando a verdade que ninguém podia ouvir. "Você tem um filho, e ele tem seus olhos." O despertador tocou às 5 da manhã, mas Bianca já estava acordada. Tinha passado a noite inteira revirando-se na cama, os pensamentos girando em círculos intermináveis. Caio, a cirurgia, o olhar dele, as palavras não ditas. E Luan, sempre Luan no centro de tudo. Levantou-se em silêncio. Tomou um banho gelado tentando acordar não só o corpo, mas também a coragem que precisaria para enfrentar aquele dia. Quando entrou no quarto do filho, encontrou-o ainda dormindo. O rosto tranquilo afundado no travesseiro, os cachos escuros espalhados como um ninho de passarinho. Bianca se ajoelhou ao lado da cama e passou os dedos suavemente pelo rosto dele. Luan se mexeu, os olhos se abrindo devagar. "Já tá indo, mãe?" Ele murmurou sonolento. "Tenho uma cirurgia importante hoje, meu amor. A vovó vai te levar na escola, tá bom?" Luan assentiu, mas segurou a mão dela antes que se levantasse. "Você vai salvar alguém hoje?" Bianca sorriu, o coração apertando. "Vou fazer o meu melhor." "Então essa pessoa tem muita sorte?" Luan disse com aquela sinceridade pura que só crianças têm. "Porque você é a melhor médica do mundo." Ela beijou a testa dele,
segurando as lágrimas. Eu te amo, Luan. Mais que tudo, eu também te amo, mãe. O hospital estava silencioso quando Bianca chegou. A cirurgia estava marcada para as 7, mas ela sempre chegava cedo. Precisava se preparar mentalmente, revisar cada detalhe, cada passo do procedimento. Mas hoje a preparação era diferente. Hoje ela precisava se blindar emocionalmente. Entrou no vestiário feminino, trocou de roupa e vestiu o pijama cirúrgico. Olhou-se no espelho por um longo momento. Você consegue. É só mais um dia, só mais uma cirurgia. Mas quando empurrou a porta da sala de preparação e viu Caio já ali, revisando os exames do paciente, todas aquelas afirmações desmoronaram. Ele levantou os olhos e a viu. Por um segundo algo passou pelo rosto dele. Alívio, talvez, ou expectativa. Bom dia, ele disse, a voz controlada, profissional. Bom dia, Bianca respondeu, mantendo a distância segura. Ela se aproximou da mesa de exames, focando nos laudos, nos raios-x, nas ressonâncias, qualquer coisa para não ter que olhar diretamente para ele. O paciente é um homem de 52 anos, cardiomiopatia dilatada em estágio terminal. Caio começou a explicar, apontando para as imagens. O coração doador chegou a 2 horas. Temos uma janela de 6 horas para o transplante. Bianca assentiu, analisando tudo com olhar clínico. Ela conhecia aquele procedimento como a palma da mão. Tinha feito dezenas deles. Mas nunca ao lado de Caio. A equipe de apoio já está preparada? Ela perguntou, mantendo o tom estritamente profissional. Sim. Enfermeiros, anestesistas, perfusionistas, todos brifados. Você e eu vamos liderar. Os olhos dele se encontraram por um instante. E naquele breve momento, Bianca viu além do cirurgião competente à sua frente. Viu o homem que a tinha feito rir até doer a barriga. O homem que tinha sussurrado promessas no escuro. O homem que tinha desaparecido. Ela afastou o olhar primeiro. Então vamos começar. A sala de cirurgia era um templo de precisão. Luzes intensas, instrumentos brilhando em fileiras perfeitas, o som rítmico dos monitores. O paciente já estava anestesiado, a equipe posicionada, Bianca e Caio, um de cada lado da mesa, preparados para a dança delicada e brutal de abrir um peito e substituir um coração. Bisturi. Caio estendeu a mão. A enfermeira instrumentadora entregou. A lâmina deslizou sobre a pele com precisão milimétrica. Bianca observava cada movimento, pronta para intervir se necessário, mas Caio era impecável. Cada corte, cada sutura, cada decisão, tudo executado com uma maestria que ela não podia negar. Afastador, ele pediu e Bianca assumiu sua posição. Eles trabalhavam em sincronia, sem precisar de muitas palavras, apenas gestos, olhares rápidos, uma comunicação quase telepática, que só anos de experiência proporcionavam. Mas havia algo mais. Uma conexão que ia além do profissionalismo. Quando Caio fez a incisão no pericárdio e expôs o coração doente, Bianca sentiu um aperto no peito. Aquele órgão cansado, dilatado, lutando para bater. Era uma imagem que ela via com frequência, mas hoje parecia carregar um peso simbólico diferente. Vamos iniciar a circulação extracorpórea, Caio anunciou. A equipe se moveu como uma orquestra afinada. O coração foi retirado com cuidado reverente. E então veio o momento mais delicado. Posicionar o coração doador. Bianca segurou o órgão nas mãos, ainda frio da preservação, mas cheio de potencial, de vida esperando para recomeçar. Ela o colocou na cavidade torácica, enquanto Caio preparava as suturas. Perfeito, ele murmurou. E Bianca não tinha certeza se ele falava do posicionamento ou de outra coisa. As horas se arrastaram e voaram ao mesmo tempo. Sutura após sutura, conexão após conexão. Artérias, veias, átrios, ventrículos. Cada ponto tinha que ser perfeito. E então, finalmente, o momento da verdade. Vamos tirar o clamp, Caio disse. Atenção clara em sua voz, mesmo que controlada. Bianca segurou a respiração, enquanto a circulação sanguínea era restaurada. O coração começou a receber sangue novamente. Todos na sala observavam os monitores. Silêncio. E então, um tremor, uma contração, outra. E então, como um milagre que nunca envelhece, o coração começou a bater, forte, rítmico, vivo. Temos ritmo sinusal, anunciou o anestesista. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. Bianca fechou os olhos por um segundo, agradecendo em silêncio. Caio olhou para ela por cima da máscara,
e ela viu o sorriso nos olhos dele. Bom trabalho, doutora Bianca, ele disse. E havia algo na voz dele que ia além do elogio profissional. Você também, doutor Mendes, ela respondeu, mantendo a guarda. Depois da cirurgia, Bianca saiu do centro cirúrgico exausta. Tirou a máscara, a touca e foi direto para a sala de descanso. Precisava de um momento sozinha antes de voltar para a realidade. Mas quando empurrou a porta, encontrou Caio ali sentado em um dos sofás, a cabeça apoiada nas mãos. Ele levantou os olhos quando ela entrou e por um momento, nenhum dos dois disse nada. Foi uma boa cirurgia. Bianca rompeu o silêncio mantendo a voz neutra. Mas foi, ele concordou. Você é extraordinária, Bianca. Sempre foi. Ela sentiu o coração acelerar com o elogio, mas não deixou transparecer. Obrigada. Caio se levantou. Deu alguns passos em direção a ela, mas manteve uma distância respeitosa. Bianca, eu preciso te dizer algo. Caio, não! Ela cortou, balançando a cabeça. Não faça isso. Mas eu preciso. 7 anos, Bianca. 7 anos e eu nunca parei de... De quê? Ela interrompeu, a voz começando a tremer. De pensar em mim? De se lembrar de mim? Porque você teve 7 anos para voltar, Caio. 7 anos. E você escolheu não voltar. Eu estava fora do país. Você tinha meu número. Meu endereço. Se você quisesse, teria me achado. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de todas as palavras não ditas ao longo dos anos. Você está certa, Caio disse finalmente a voz baixa. Eu fui covarde. Eu fugi, e não passa um dia em que eu não me arrependa disso. Bianca sentiu as lágrimas queimando, mas não as deixou cair. Arrependimento não muda o passado. Caio, eu sei, ele disse, e havia uma dor genuína em seus olhos. Mas talvez a gente possa construir algo novo. Como colegas, como amigos. Bianca deu um passo para trás. Eu preciso ir. Tenho que buscar meu filho na escola. Foi só quando a palavra filho saiu de sua boca que ela percebeu o erro. Caio arregalou os olhos levemente surpreso. Você tem um filho? Bianca sentiu o pânico subir, mas manteve a expressão controlada. Sim, tenho. Que idade ele tem? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Bianca podia mentir. Podia dizer qualquer idade. Mas algo dentro dela estava cansado de mentir. 6 anos, ela disse, e viu a expressão de Caio mudar. Ele abriu a boca. Fechou, abriu de novo. Os olhos dele se moveram rapidamente, fazendo as contas. Bianca, eu preciso ir, ela disse rapidamente, pegando a bolsa e praticamente correndo para a porta. Bianca, espera! Mas ela não esperou. Não podia, porque se ficasse mais 1 minuto naquela sala, tudo desmoronaria. Quando Bianca chegou na escola de Luan, encontrou-o sentado no pátio com outros coleguinhas, mas quieto, o rosto pálido. Seu coração de mãe ativou o alarme imediatamente. Luan, ela se ajoelhou na frente dele. O que aconteceu, meu amor? Eu tô cansado, mãe, ele disse com uma voz fraquinha que não era normal. Bianca colocou a mão na testa dele. Não estava com febre? Cansado como, filho? Você brincou muito? Não, eu só... Meu peito tá pesado. Bianca sentiu o sangue gelar. Ela era médica. Sabia o que aquilo poderia significar. Mas era sua criança. Você é o filho. Vamos para casa, tá bom? E amanhã a gente vai no médico. Luan assentiu e apoiou a cabeça no ombro dela enquanto caminhavam até o carro. E Bianca, segurando o filho nos braços, sentiu o mundo começar a desmoronar, porque algumas coisas nem a melhor cirurgiã do mundo poderia consertar sozinha. A noite foi longa demais. Bianca mal conseguiu fechar os olhos. Cada vez que o sono chegava perto, ela acordava sobressaltada, ia até o quarto de Luan e ficava ali parada, observando o peito do filho subir e descer, contando as respirações como se fossem moedas preciosas. Cansaço. Peito pesado. Para qualquer mãe seria preocupante. Para uma mãe que também era cardiologista, era aterrorizante. Quando o sol finalmente nasceu, Bianca já estava de pé, preparando o café da manhã com movimentos mecânicos. Luan apareceu na cozinha, esfregando os olhos. Ainda de pijama, o cabelo todo espetado de um lado. Bom dia, mãe, ele disse dando um sorriso sonolento. Bom dia, meu amor, Bianca respondeu, examinando o rosto dele em busca de qualquer sinal. Dormiu bem?
Dormi. Luan bocejou e se sentou à mesa. Mas ainda tô com sono. Bianca colocou um copo de suco de laranja na frente dele, junto com torradas e geleia. Mas o apetite dela tinha desaparecido completamente. Luan, você não vai para a escola hoje. A gente vai fazer uma visitinha no consultório, tá bom? O menino franziu a testa. Tô doente? Não, amor. É só pra gente dar uma olhada, fazer uns examinhos. Coisa rápida. Luan deu de ombros e mordeu a torrada. Crianças têm essa capacidade incrível de viver o presente sem se preocupar demais com o amanhã. Bianca invejava isso nele, mas ela não podia se dar ao luxo de não se preocupar. Algumas horas depois, Bianca estava sentada na sala de espera do consultório do Dr. Henrique, um colega cardiologista pediátrico, em quem ela confiava cegamente. Luan estava ao lado dela, balançando as perninhas, folheando uma revista em quadrinhos. Luan Almeida? Chamou a recepcionista. Bianca segurou a mão do filho e entraram juntos. O doutor. Henrique era um homem de meia idade, cabelos grisalhos, sorriso gentil. Ele cumprimentou Luan com um aperto de mão, teatral que arrancou uma risadinha do menino. E aí, campeão? Veio me visitar? Minha mãe disse que eu tenho que fazer uns exames. Luan explicou sério. É verdade, mas não é nada demais, tá? Vamos só dar uma olhada em como tá esse coraçãozinho aí. Henrique olhou para Bianca e ela viu a preocupação espelhada nos olhos dele. Ele sabia. Como médico, ele entendia o que ela não estava dizendo em voz alta. O exame físico foi cuidadoso. Henrique auscultou o coração de Luan por um longo tempo. Pediu para ele respirar fundo, tossir, deitar de lado. Bianca observava tudo com os olhos de mãe e de médica ao mesmo tempo. E essa dualidade estava destroçando ela por dentro. Vamos fazer um eletro e um eco, tá bom, Luan? Henrique disse com leveza. Você vai deitar numa maquinha e ela vai tirar umas fotos do seu coração. Legal. Luan animou-se. Bianca segurou firme o sorriso, mas por dentro estava desmoronando. O eletrocardiograma mostrou algumas irregularidades sutis, nada gritante, mas o suficiente para acender um alerta vermelho na mente de Bianca. E quando o ecocardiograma começou, e ela viu as imagens na tela, as câmaras do coração, as válvulas, o fluxo sanguíneo, seu estômago despencou. Henrique não disse nada durante o exame. Profissional demais para demonstrar preocupação na frente da criança. Mas Bianca via. Via na forma como ele demorava em certos ângulos, como apertava os lábios, como fazia anotações rápidas. Pronto, campeão. Henrique disse finalmente desligando o aparelho. Você foi muito corajoso. Que tal ir lá fora pegar um pirulito com a enfermeira enquanto eu converso? Com a sua mãe? Luan pulou da maca todo animado com a promessa do pirulito e saiu correndo. Assim que a porta se fechou, o sorriso de Henrique desapareceu. Bianca, eu vi. Ela cortou a voz trêmula. Eu vi, Henrique. Ele suspirou e puxou a cadeira para perto dela. Tem uma alteração estrutural. Leve, mas está ali. A válvula mitral não está fechando completamente e há um discreto espessamento do septo interventricular. Bianca levou as mãos ao rosto. As palavras técnicas ecoavam na mente dela. Mas agora não eram apenas termos médicos. Eram ameaças, eram medos, eram pesadelos. Pode ser genético? Ela perguntou a voz abafada. Pode. Cardiomiopatia hipertrófica tem componente hereditário forte. Você tem histórico na família? Não do meu lado, Bianca disse, e então se calou. Ela nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha perguntado a Caio sobre o histórico médico da família dele. Por quê? Porque quando descobriu a gravidez, ele já não estava mais lá. E o pai? Henrique perguntou gentilmente. Bianca ficou em silêncio por um longo momento. Eu não sei. Ele não está presente. Henrique assentiu sem julgar. Bianca, precisamos fazer uma ressonância magnética cardíaca e alguns exames genéticos. E vou ser honesto. Dependendo do que encontrarmos, pode ser que Luan precise de acompanhamento intensivo. Talvez medicação. Talvez mais. A palavra não dita pairou entre eles como um fantasma. Cirurgia. Eu vou cuidar dele, Bianca disse, a voz firme apesar das lágrimas nos olhos. Vou fazer o que for preciso. Eu sei que vai. Henrique apertou a mão dela. Você é uma das melhores profissionais que eu conheço.
Mas agora você também precisa ser mãe. E isso significa pedir ajuda quando precisar. Bianca assentiu. Mas por dentro sabia que pedir ajuda significaria abrir portas que ela tinha trancado há 7 anos. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Bianca marcou todos os exames, mas as agendas estavam lotadas. A ressonância só teria vaga dali a 2 semanas. 2 semanas que pareciam uma eternidade. Enquanto isso, a vida no hospital continuava. E isso significava conviver com Caio. Ele tinha tentado abordá-la algumas vezes. Uma vez no corredor, outra na sala dos médicos, outra no estacionamento. Mas Bianca sempre encontrava uma desculpa para escapar. Não podia lidar com ele agora. Não quando sua mente estava consumida por Luan. Mas Caio não desistia facilmente. Numa tarde, ele a encontrou na biblioteca do hospital, revisando artigos sobre cardiomiopatia pediátrica. Bianca estava tão imersa na leitura que não percebeu quando ele se sentou na cadeira ao lado. De pesquisando algo específico? A voz dele a fez pular. Bianca virou a cabeça bruscamente e encontrou Caio olhando para ela com aquela expressão preocupada que a desarmava completamente. É para um caso. Ela mentiu, fechando o tablet. Bianca, eu conheço você, Caio disse suavemente. Você não lê artigos sobre cardiopediátrica, a menos que seja algo pessoal. Você conhecia, ela corrigiu amarga. Conhece? Tempo passado. Caio fez uma careta, mas não recuou. Seu filho, ele está bem? A pergunta foi como um soco no estômago. Bianca sentiu os olhos arderem. Por que você se importa? Porque eu me importo com você. Ele disse simples assim, sem rodeios. Bianca riu sem humor. 7 anos, Caio. 7 anos sem uma palavra. E agora você se importa? Eu sempre me importei. Ele respondeu. A voz carregada de algo que parecia dor genuína. Eu só fui covarde demais para voltar. E o que mudou agora? Caio ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos nela. Te ver novamente. Perceber que o que eu sentia nunca foi embora. Bianca sentiu o coração acelerar, mas forçou-se a manter a distância. Você não tem direito de dizer isso. Ela sussurrou. Não depois de tudo. Eu sei, ele admitiu. Mas é a verdade. Antes que Bianca pudesse responder, seu celular tocou. Era a escola de Luan. Ela atendeu imediatamente, o coração disparando. Alô? Senhora Bianca? É da secretaria da escola. Luan passou mal durante a educação física. Ele desmaiou. O mundo parou. Como assim desmaiou? A voz dela saiu estridente. Ele já está acordado, mas está muito pálido. Achamos melhor ligar para a senhora. Eu já estou indo. Bianca desligou e se levantou de um pulo, pegando a bolsa freneticamente. As mãos tremiam tanto que ela deixou o tablet cair. Caio se levantou também, imediatamente alerta. O que aconteceu? Meu filho. Ele desmaiou na escola. Eu preciso ir. Eu vou com você. Não. Bianca, você está em pânico. Não pode dirigir assim. Deixa eu te levar. Ela queria recusar. Queria mandá-lo embora. Mas ele estava certo. Suas mãos tremiam demais. A visão estava embaçada pelas lágrimas e o medo estava consumindo qualquer capacidade de raciocínio lógico. Tá bom. Ela cedeu, a voz quebrada. Eles correram até o estacionamento e entraram no carro de Caio. Ele dirigiu rápido, mas com segurança, enquanto Bianca segurava o celular com força, como se fosse a única coisa que a mantinha ancorada à realidade. Ele vai ficar bem, Caio disse, tentando tranquilizá-la. Você não sabe disso, Bianca respondeu, a voz fria. Não, mas eu acredito. E você também precisa acreditar. Quando chegaram na escola, Bianca saltou do carro antes mesmo dele estacionar completamente. Correu até a enfermaria e encontrou Luan deitado em uma maca pequena, pálido, os olhos fechados. Luan, ela correu até ele e segurou o rosto do menino entre as mãos. Meu amor, o que aconteceu? Luan abriu os olhos devagar, parecendo confuso. Mãe, eu estava correndo e tudo ficou escuro. Bianca sentiu as lágrimas escorrerem livremente agora. Tá tudo bem, meu amor. A mamãe tá aqui. Tá tudo bem. Foi então que Luan olhou por cima do ombro dela e viu Caio parado na porta. Quem é ele, mãe? O menino perguntou. Bianca virou-se e encontrou Caio com os olhos fixos em Luan. A expressão dele mudou.
Completamente. Surpresa, choque, reconhecimento. Porque naquele momento, vendo o menino de perto pela primeira vez, não havia como negar. Os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto, o mesmo jeito de franzir a testa. Luan era a cópia perfeita de Caio. E pelo olhar devastado no rosto dele, Bianca soube, ele sabia. O silêncio na enfermaria da escola era ensurdecedor. Bianca podia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos, cada pulsação ecoando como um tambor de guerra. Caio estava congelado na porta, os olhos fixos em Luan, a expressão transformada em algo entre incredulidade e reconhecimento doloroso. Mãe? Luan chamou novamente, a vozinha fraca trazendo Bianca de volta à realidade. Ela se virou rapidamente para o filho, limpando as lágrimas com as costas, da mão e forçando um sorriso que não chegava, nem perto de ser convincente. É um colega da mamãe, amor. Ele me trouxe aqui mais rápido. Luan olhou para Caio com aquela curiosidade natural das crianças, a cabeça levemente inclinada. Oi, o menino disse tímido. Caio deu um passo para dentro da sala e Bianca viu a garganta dele subir e descer enquanto engolia em seco. Oi, Luan. Ele respondeu, a voz rouca, quase irreconhecível. Como você está se sentindo? Tô melhor. Luan deu um sorriso fraco. Só fiquei tonto. Mas já passou, que bom, Caio disse. E havia algo devastador na forma como ele olhava para o menino, como se estivesse tentando gravar cada detalhe daquele rosto na memória. Bianca se levantou, colocando-se instintivamente entre Caio e Luan como um escudo protetor. Nós precisamos ir ao hospital. Agora, ela disse firme, assumindo o controle da situação. A enfermeira da escola, que havia ficado discretamente no canto, se aproximou. Já liguei para a ambulância. Doutora Bianca, deve chegar em 5 minutos. Não, Bianca cortou. 5 minutos é muito tempo. Vamos no carro. Bianca, você tem certeza? A enfermeira hesitou. Eu sou médica, Bianca disse, o tom não deixando espaço para discussão. Eu sei o que estou fazendo. Caio deu um passo à frente. Meu carro está aqui, vamos. Bianca queria recusar, mas a urgência falou mais alto. Ela pegou Luan no colo. Ele estava leve demais. Percebeu com um aperto no coração e seguiu Caio até o estacionamento. O trajeto até o hospital foi tenso. Bianca ia no banco de trás, segurando Luan contra o peito, monitorando a respiração dele, o pulso, a cor da pele. Caio dirigia rápido, mas com uma precisão cirúrgica, desviando do trânsito com habilidade. Mãe, por que a gente está indo para o hospital? Luan perguntou sonolento. É só para a gente ter certeza de que está tudo bem, meu amor. Vai ser rapidinho. Você vai ficar comigo? Sempre. Bianca sussurrou beijando a testa dele. E sempre, meu filho. Pelo retrovisor, Bianca viu Caio apertar o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Os olhos dele se encontraram com os dela no espelho por uma fração de segundo e o que ela viu ali a fez desviar o olhar. Dor pura, crua e insuportável. Nunca e quando chegaram ao pronto-socorro do hospital, Bianca nem esperou Caio estacionar direito. Saiu do carro com Luan no colo e correu para dentro, gritando por uma maca. Precisamos de uma sala agora! Criança de 6 anos, síncope. Possível comprometimento cardíaco. A equipe se mobilizou imediatamente. Luan foi colocado em uma maca e levado para uma das salas de emergência. Bianca seguiu ao lado, segurando a mãozinha dele, sussurrando palavras de conforto, mesmo quando o próprio coração dela estava despedaçado. Caio apareceu logo atrás. E quando a enfermeira tentou impedi-lo de entrar, ele mostrou o crachá de médico. Eu sou o chefe de cirurgia cardiovascular. Deixe-me entrar. A enfermeira hesitou. Olhou para Bianca buscando confirmação. Bianca queria mandá-lo embora, mas sabia que precisava de toda a ajuda possível. Deixa ele entrar, ela disse derrotada. Dentro da sala, a equipe trabalhou rápido. Monitores foram conectados, acesso venoso estabelecido, exames de sangue coletados. O eletrocardiograma começou a traçar as linhas no papel e Bianca analisava cada onda, cada intervalo, buscando desesperadamente por sinais tranquilizadores. Mas o que ela viu a fez cambalear. Arritmia, taquicardia, ventricular não sustentada, sinais claros de sobrecarga. Precisamos de um eco urgente, ela disse. A voz profissional escondendo o pânico de mãe. Já estou solicitando, Caio disse ao lado dela.
pegando o tablet e fazendo os pedidos com velocidade impressionante. Luan estava deitado na maca, pálido, os olhos arregalados de medo. Mãe, eu tô com medo, ele choramingou. Bianca se debruçou sobre ele, segurando o rostinho entre as mãos. Eu sei, meu amor. Eu sei. Mas a mamãe está aqui, tá? Não vou sair do seu lado nem por um segundo. Promete? Prometo. Caio observava a cena a poucos passos de distância, e Bianca podia sentir o olhar dele queimando em suas costas. Mas não podia pensar nisso agora. Só conseguia pensar em Luan. A máquina de ecocardiograma foi trazida minutos depois. O técnico entrou, mas Bianca o dispensou. Eu faço, ela disse. Bianca, você não pode fazer o eco do seu próprio filho. Caio interveio suavemente. Você sabe disso. Eu posso e vou fazer. Ela retrucou, a voz quebrando. Deixa eu fazer. Caio disse, se aproximando devagar. Por favor, confie em mim. Os olhos dele se encontraram. E naquele momento, Bianca viu algo que a desarmou completamente. Sinceridade absoluta. Caio não estava ali como o homem que a havia abandonado. Estava ali como médico, como alguém que, de alguma forma torta e complicada, se importava. Ela deu um passo para trás, cedendo. Tá bom. Caio assumiu a posição, aplicando o gel no peito de Luan com cuidado. Oi, campeão, ele disse com um sorriso gentil. Eu sou o Dr. Caio. Vou fazer um exame aqui, mas não vai doer nada, tá bom? Vai ser gelado, mas é só isso. Igual ao que o outro tio fez? Luan perguntou. Caio piscou surpreso. Outro tio? O Dr. Henrique, Bianca explicou rapidamente. Já fizemos exames preliminares. A mandíbula de Caio se contraiu, mas ele não disse nada. Apenas posicionou o transdutor e começou o exame. Bianca ficou ao lado de Luan, segurando a mão dele, mas seus olhos estavam grudados na tela do ecocardiograma. E conforme as imagens apareciam, o coração batendo, as válvulas se abrindo e fechando. O sangue fluindo, ela sentiu o mundo desabar. O septo interventricular estava claramente espessado. A válvula mitral apresentava regurgitação moderada e havia sinais de comprometimento da função diastólica. Cardiomiopatia hipertrófica. Não havia mais dúvidas. Caio viu também. Ela percebeu pela forma como ele ficou mais tempo em determinados ângulos, como sua expressão se fechou, como ele salvou múltiplas imagens para análise posterior. Quando terminou, ele desligou a máquina e limpou o gel do peito de Luan com movimentos cuidadosos, quase paternais. Pronto, campeão. Você foi muito corajoso. Eu posso ter um pirulito agora? Luan perguntou esperançoso. Caio sorriu, mas Bianca viu que era um sorriso triste. É claro que pode. Vou pedir para a enfermeira trazer um bem grande para você. Luan sorriu e fechou os olhinhos cansado. Bianca puxou o lençol até o queixo dele, acariciando os cabelos escuros. Dorme um pouquinho, meu amor. A mamãe fica aqui. Caio fez um gesto com a cabeça em direção à porta. Bianca entendeu. Precisavam conversar. Ela pediu à enfermeira que ficasse com Luan e saiu da sala, seguindo Caio até um canto mais reservado do corredor. Assim que ficaram sozinhos, Caio se encostou na parede, passou as mãos pelo rosto e soltou um suspiro que parecia carregar o peso do mundo. Cardiomiopatia hipertrófica, ele disse, a voz rouca. Moderada, mas progressiva. Eu sei, Bianca respondeu, abraçando o próprio corpo como se tentasse se segurar. Ele vai precisar de medicação. Acompanhamento rigoroso. E dependendo da evolução, cirurgia. Eu sei. Bianca repetiu mais alto dessa vez, as lágrimas finalmente transbordando. Caio deu um passo em direção a ela, e então outro, até estar perto o suficiente para ela sentir o calor do corpo dele. Bianca, ele é meu filho, não é? A pergunta pairou no ar como uma sentença. Bianca fechou os olhos, as lágrimas escorrendo livremente agora. Sim, ela sussurrou, a voz quebrada. Ele é seu filho. Caio cambaleou como se tivesse levado um soco no estômago. Ele se apoiou na parede, a respiração acelerada, os olhos arregalados. 6 anos, ele disse mais para si mesmo do que para ela. É 6 anos e você... Você não me contou? Eu tentei. Bianca explodiu, toda a raiva e dor de 7 anos jorrando de uma vez. Eu tentei te encontrar, Caio. Liguei e mandei mensagens, fui no seu apartamento. Mas você tinha sumido. Viajou sem deixar rastro, sem dar satisfação, sem...
A voz dela falhou e ela levou as mãos ao rosto soluçando. Caio ficou ali, parado, destruído, tentando processar a informação que acabava de mudar sua vida completamente. Eu tenho um filho, ele repetiu, como se precisasse dizer em voz alta para acreditar. Eu tenho um filho e ele está doente. Ele não está doente, Bianca disse com ferocidade, limpando as lágrimas. Ele tem uma condição. E eu vou cuidar dele, como sempre cuidei, sozinha. Você não precisa mais estar sozinha, Caio disse, dando mais um passo em direção a ela. Agora você quer estar presente? Bianca riu sem humor. Agora que você sabe, agora você se importa? Eu sempre me importei com você, Bianca. Sempre. Mas não o suficiente para voltar. Caio abriu a boca, fechou, abriu de novo. E então, pela primeira vez, ela viu lágrimas nos olhos dele. Você está certa, ele disse, a voz quebrando. Eu fui covarde. Eu fugi porque tinha medo do que sentia por você. Medo de me comprometer, medo de falhar, medo de ser como meu pai. Bianca piscou, surpresa com a confissão inesperada. O quê? Meu pai, Caio repetiu. A voz baixa. Morreu de cardiomiopatia hipertrófica quando eu tinha 15 anos. É por isso que me tornei cardiologista. E é por isso que eu fugi de qualquer coisa que parecesse permanente. Porque eu tinha medo de morrer jovem também. De deixar alguém para trás. De fazer alguém sofrer como minha mãe sofreu. Bianca sentiu o chão fugir dos pés. Tudo fazia sentido agora. A genética. A doença de Luan. E o medo que tinha feito Caio desaparecer. Então é hereditário. Ela sussurrou horrorizada. A condição dele... Provavelmente veio de mim, Caio completou. A culpa estampada no rosto. Meu filho está doente por minha causa. Não, Bianca disse firme, dando um passo em direção a ele. Não é sua culpa. Genética não é culpa. É apenas... é a vida. Caio levou as mãos ao rosto, os ombros tremendo. Eu desperdicei 6 anos da vida dele, ele disse entre soluços. É 6 anos que eu nunca vou ter de volta. Bianca sentiu algo quebrar dentro dela. Toda a raiva, todo o ressentimento ainda estavam lá. Mas de repente pareciam menos importantes diante da dor que ambos compartilhavam. Ele vai precisar de cirurgia, não vai? Caio perguntou, erguendo o rosto e olhando diretamente para ela. Provavelmente, Bianca admitiu. Então deixa eu fazer, ele implorou. Deixa eu consertar o que eu quebrei. Deixa eu ser o médico dele. Deixa eu ser o pai dele. Bianca olhou para aquele homem, o homem que ela tinha amado, que a havia destruído, que agora estava diante dela completamente despedaçado. E pela primeira vez em 7 anos, permitiu-se considerar a possibilidade de não estar mais sozinha. A noite caiu sobre o hospital como um manto pesado. Bianca não saiu do lado de Luan nem por um segundo. Ele tinha sido internado para observação e uma bateria completa de exames, e agora dormia em um quarto privado, conectado a monitores que apitavam suavemente a cada batimento do coração. Bianca estava sentada na poltrona ao lado da cama, segurando a mão pequena do filho, observando o rosto dele relaxado no sono. Parecia tão frágil, tão vulnerável, e ao mesmo tempo tão forte. Seu pequeno guerreiro. A porta do quarto se abriu devagar, e Caio entrou com 2 copos de café. Ele hesitou na soleira, como se pedisse permissão silenciosa para entrar. Bianca não disse nada, mas também não o mandou embora. Caio se aproximou e estendeu um dos copos para ela. Pensei que você pudesse precisar. Bianca aceitou o café, as mãos tremendo levemente. O líquido quente era reconfortante, mesmo que nada pudesse realmente confortá-la naquele momento. Obrigada, ela murmurou. Caio puxou uma cadeira e sentou-se do outro lado da cama, os olhos fixos em Luan. O silêncio se estendeu entre eles, mas não era mais hostil. Era carregado, pesado de emoções não processadas. Mas havia algo diferente ali. Uma trégua temporária diante da tempestade. Ele se parece comigo, Caio disse finalmente, a voz baixa e maravilhada. O formato do rosto, os olhos, até o jeito que ele franze a testa quando está confuso. Eu sei, Bianca respondeu. Cada vez que eu olho para ele, eu vejo você. Como foi? Caio perguntou de repente, virando-se para ela. A gravidez, o parto, os primeiros anos. Como foi fazer tudo sozinha? Bianca tomou um gole longo de café, ganhando tempo para organizar os pensamentos.
As memórias vieram em cascata. Os enjoos matinais, as consultas pré-natais sozinha, as noites em claro com um recém-nascido que não parava de chorar. Os primeiros passos que ninguém mais estava ali para testemunhar. Foi difícil, ela admitiu, a voz embargada. A coisa mais difícil que já fiz. Eu estava no último ano da residência quando descobri que estava grávida. Pensei em desistir, mas quando vi ele pela primeira vez, quando colocaram ele nos meus braços, nada mais importou. Caio limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Eu devia estar lá. Devia, Bianca concordou. Sem rancor agora, apenas tristeza. Mas não estava. E eu tive que aprender a ser forte. Por ele, por mim. Sua mãe te ajudou? Ajudou. Bianca assentiu. Ela foi fundamental. Mas mesmo assim, teve noites em que eu me sentia completamente perdida. Noites em que Luan tinha febre e eu entrava em pânico, mesmo sendo médica. Porque quando é seu filho, todo o conhecimento do mundo não é suficiente para acalmar o coração de mãe. Caio olhou para Luan, o rosto contorcido de dor. Eu perdi tudo. Os primeiros passos, as primeiras palavras, os primeiros tudo. Ele começou a andar com 10 meses. Bianca disse suavemente, compartilhando as memórias como presentes frágeis. Mais cedo que a maioria das crianças, ele era apressado, sempre querendo explorar tudo. E as primeiras palavras dele foram mamãe e não. Ele adorava dizer não para tudo. Caio deu uma risada molhada, misturada com choro. Ele ainda faz isso? Às vezes. Bianca sorriu pela primeira vez em dias. Mas ele é um menino doce, sensível. Pergunta sobre você com frequência. Caio arregalou os olhos. Ele pergunta sobre mim? Sobre o pai. Bianca corrigiu. Ele não sabe quem você é, mas ele pergunta. Mãe, onde está meu pai? Por que ele não está aqui? Ele sabe que eu existo? Cada pergunta foi como uma lâmina cortando Caio. O que você dizia para ele? A verdade, Bianca respondeu, que o pai dele não podia estar aqui, mas que isso não significava que ele não era amado. Que ele tinha uma mãe que o amava o suficiente por 2. Caio fechou os olhos, mais lágrimas escorrendo. Você é incrível, Bianca, e eu fui um idiota, o maior idiota do universo. Não vou discordar disso, ela disse, mas havia uma suavidade na voz que não existia horas atrás. Luan se mexeu na cama, um pequeno murmúrio escapando dos lábios. Tanto Bianca quanto Caio ficaram imediatamente alertas, observando, esperando. Mas o menino apenas virou de lado e voltou a dormir profundamente. Bianca soltou o ar que não sabia que estava segurando. Eu não sei o que eu faria se perdesse ele, ela confessou, a voz quebrando. Ele é tudo para mim, Caio, tudo. Você não vai perdê-lo, Caio disse com uma firmeza que parecia mais uma promessa. Eu vou fazer essa cirurgia. Eu vou consertar o coração dele. E ele vai crescer forte e saudável. E se algo der errado? Bianca sussurrou o medo que a consumia. E se... Não vai dar, Caio interrompeu, levantando-se e ajoelhando-se ao lado da poltrona dela. Bianca, olha para mim. Ela virou o rosto, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Eu sou o melhor cirurgião cardiovascular do país, ele disse. Não com arrogância, mas com confiança profissional. Eu faço cirurgias mais complexas que essa toda semana. E eu vou tratar Luan como se fosse meu próprio filho, porque ele é meu filho. Você tem certeza que consegue fazer isso? Bianca perguntou. Operar o próprio filho? Não, Caio admitiu honestamente. Eu estou apavorado. Mas também sei que não confio em mais ninguém para fazer isso. Minhas mãos são as melhores mãos para salvar ele. Bianca estudou o rosto dele, buscando qualquer sinal de dúvida. Mas tudo o que viu foi determinação absoluta. Está bem, ela disse finalmente. Você opera. Mas eu fico na sala. Bianca, não é negociável, ela cortou. Ou eu fico, ou você não opera. Caio hesitou, mas então assentiu. Está bem, você fica. As horas seguintes foram preenchidas com planejamento. Caio chamou os melhores especialistas, revisou os exames dezenas de vezes, traçou e retraçou o plano cirúrgico. Bianca estava ao lado dele durante todo o processo, oferecendo insights, questionando decisões, sendo não apenas a mãe preocupada, mas também a colega competente. Era quase meia-noite quando eles finalmente terminaram. A cirurgia estava marcada para dali a 2 dias.
Tempo suficiente para estabilizar Luan, fazer os últimos exames e preparar tudo. Bianca voltou para o quarto e encontrou Luan acordado, os olhinhos brilhando no escuro. Mãe? Ele chamou com a voz sonolenta. Oi, meu amor. Ela se aproximou rapidamente. Está tudo bem? Tô com sede. Bianca pegou o copo d'água e ajudou ele a beber devagar. Quando terminou, Luan olhou em volta do quarto. Onde eu tô? No hospital, amor. Você passou mal, lembra? Mas está tudo bem agora. Luan franziu a testa, processando. Aquele moço tá aqui? O amigo seu? Bianca engoliu em seco. O Dr. Caio? Ele está aqui, sim. Ele é legal. Luan disse com aquela simplicidade desarmante das crianças. Ele tem um sorriso bonito. Bianca sentiu o coração apertar. Tem mesmo. Ela concordou. Mãe? Sim, meu amor. Eu vou ficar bom? A pergunta a destruiu. Bianca se deitou ao lado do filho na cama estreita, abraçando-o com cuidado para não desconectar os monitores. Vai sim, meu amor. Você vai ficar bom. A mamãe promete. E você vai ficar comigo sempre. Bianca sussurrou beijando a testa dele. Para sempre. Luan suspirou satisfeito e se aconchegou contra ela. Em poucos minutos, estava dormindo novamente. Bianca ficou ali segurando o filho, sentindo a respiração dele contra seu peito, e deixou as lágrimas caírem em silêncio. A porta do quarto se abriu mais uma vez e Caio entrou. Ele parou ao ver os dois juntos na cama, a cena tão íntima e perfeita que parecia doer olhar. Desculpa, ele sussurrou. Eu só queria ver ele antes de ir para casa. Você não precisa ir, Bianca disse de repente, surpreendendo a si mesma. Caio arregalou os olhos. O quê? Fica, ela repetiu. Por favor. Ele pode acordar de novo e eu acho que ele gostaria de te ver. Caio assentiu, incapaz de falar. Ele puxou a cadeira novamente e sentou-se. Os olhos fixos no filho que acabara de descobrir. E ali, naquele quarto de hospital iluminado apenas pela luz suave dos monitores, uma família quebrada começou, lenta e dolorosamente, a se reconstruir. Porque às vezes é preciso que o coração se despedace completamente para que possamos encontrar as peças que sempre estiveram faltando. A madrugada já ia alta quando Bianca finalmente conseguiu se desvencilhar dos braços de Luan sem acordá-lo. O menino dormia profundamente, o peito subindo e descendo num ritmo que ela já tinha memorizado de tanto observar. Cada respiração era um presente, uma promessa de que ainda havia tempo. Ela saiu do quarto em silêncio, precisando esticar as pernas, tomar um ar. O corredor do hospital estava quieto, apenas o zumbido distante das máquinas e os passos abafados de alguma enfermeira em plantão. Bianca caminhou até a janela no fim do corredor e encostou a testa no vidro frio, observando a cidade adormecida lá embaixo. Não consegue dormir também? A voz de Caio a fez virar. Ele estava encostado na parede alguns metros atrás, os braços cruzados, o jaleco amassado, a barba por fazer, dando-lhe uma aparência cansada e vulnerável. Não consigo desligar a cabeça, Bianca admitiu, voltando a olhar para a janela. Fico repassando cada cenário possível, cada complicação que pode acontecer, cada coisa que pode dar errado. Caio completou, aproximando-se devagar. Eu também. Ele parou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas perto o suficiente para que ela sentisse a presença dele. Você já operou casos como o dele? Bianca perguntou, a voz baixa. Dezenas, Caio respondeu. Miectomia septal, correção de válvula mitral, ablação. Já fiz todos esses procedimentos inúmeras vezes. E a taxa de sucesso é alta, Bianca. Muito alta. Mas nunca foi seu filho na mesa. Não, ele admitiu, a voz carregada de emoção. Nunca foi. O silêncio se instalou entre eles novamente, mas era diferente dos silêncios anteriores. Havia menos raiva agora, menos acusação. Apenas duas pessoas quebradas tentando encontrar um caminho através da dor. Você teve outros relacionamentos? Caio perguntou de repente, e Bianca pôde ouvir a hesitação na voz dele. Como se não tivesse certeza se tinha o direito de perguntar. Ela considerou não responder, mas estava cansada demais de guardar segredos. Tentei, ela disse honestamente. Saí com algumas pessoas ao longo dos anos, mas nunca deu certo. Eu sempre comparava com o que tivemos, e nada se comparava.
Caio soltou o ar lentamente. Eu também. Bianca virou o rosto para olhá-lo, surpresa. Mesmo depois de ter ido embora? Especialmente depois de ter ido embora, Caio disse, encontrando os olhos dela. Eu fugi porque o que sentia por você me assustava, Bianca. Era intenso demais, profundo demais. E com o histórico do meu pai, eu não queria te prender a alguém que podia morrer jovem. Não queria que você passasse pelo que minha mãe passou. Mas você está vivo, Bianca apontou. Você não desenvolveu a cardiomiopatia. Eu sei. Caio passou a mão pelo cabelo, frustrado. Eu faço exames todo ano. Ecocardiograma, ressonância, teste genético. E até agora, nada. Eu tenho o gene. Mas a doença não se manifestou. Mas quando eu tinha 20 e poucos anos, eu não sabia disso. Eu só sabia que meu pai tinha morrido aos 42 e que eu podia seguir o mesmo caminho. Bianca sentiu algo se deslocar dentro dela. Por 7 anos, tinha construído uma narrativa na cabeça. Caio era o vilão, o homem que a tinha abandonado por covardia, por egoísmo. Mas agora, ouvindo a verdade, via que a história era mais complexa. Ele não tinha fugido dela. Tinha fugido do medo de deixá-la sozinha. Você devia ter me contado, ela disse, mas sem a dureza de antes. Devia ter confiado em mim para decidirmos juntos. Eu sei, Caio concordou, a voz quebrada. Mas eu era jovem, assustado e idiota. Pensei que estava te protegendo. Mas na verdade, só estava me protegendo da possibilidade de te perder. E no fim você me perdeu do mesmo jeito, Bianca apontou. Pior que isso, Caio disse, virando-se completamente para ela. Eu perdi você e perdi os primeiros 6 anos do nosso filho. Eu joguei fora a única coisa que realmente importava porque estava com medo de perdê-la. As lágrimas voltaram aos olhos de Bianca. Mas dessa vez não eram apenas de dor. Havia algo mais ali, compreensão talvez, ou o começo de um perdão que ela nem sabia que era capaz de dar. Quando você voltou do exterior? Ela perguntou. Há 3 meses, Caio respondeu. Aceitei o cargo aqui porque eu queria estar perto de onde tudo começou. Queria tentar fazer as pazes com o passado. Eu não sabia que você ainda estava aqui. Não sabia que tinha um filho, Bianca completou. Eu ia dizer que você ainda mexia comigo. Caio corrigiu, dando um passo mais perto. Mas sim, também não sabia sobre Luan. Bianca podia sentir o calor do corpo dele agora, a proximidade despertando memórias que ela tinha enterrado fundo. Lembrava-se de como era ficar perto dele. De como o mundo parecia fazer sentido quando estavam juntos. Eu deveria te odiar, ela sussurrou. Eu sei. Deveria ter te mandado embora. Não deixar você perto do Luan. Eu sei. Mas eu não consigo, Bianca admitiu, a voz quebrando, porque uma parte de mim nunca parou de te amar. E eu odeio isso. Odeio que depois de tudo, depois de todos esses anos, você ainda consiga me afetar desse jeito. Caio estendeu a mão devagar, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Mas Bianca não se afastou. Ela ficou ali, paralisada, enquanto os dedos dele tocavam suavemente seu rosto, limpando uma lágrima que escorria. Eu nunca parei de te amar, ele confessou, a voz rouca de emoção. Nem por um dia. Você é a primeira coisa que eu penso quando acordo, e a última antes de dormir. E agora, sabendo sobre Luan, Bianca, eu quero estar presente, não só para a cirurgia, mas para tudo. Para as consultas médicas, para as festas de aniversário, para as lições de casa, para os pesadelos no meio da noite. Eu quero tudo que perdi e tudo que ainda está por vir. Como eu posso confiar em você? Bianca perguntou, vulnerável. Como eu sei que você não vai desaparecer de novo quando as coisas ficarem difíceis? Você não sabe, Caio disse honestamente. Eu não posso te dar garantias, Bianca. Não posso voltar no tempo e consertar meus erros. Mas posso te prometer que daqui para frente eu vou aparecer. Todos os dias. Vou lutar por você e pelo nosso filho. Vou provar que sou digno de uma segunda chance. Bianca fechou os olhos, sentindo o toque dele em seu rosto, o peso das palavras dele em seu coração. Queria acreditar. Deus, como queria acreditar. Eu preciso de tempo, ela disse finalmente. Não posso simplesmente esquecer 7 anos de dor só, porque você voltou com as palavras certas. Eu vou te dar todo o tempo que você precisar, Caio prometeu. Mas deixa eu começar agora. Deixa eu salvar nosso filho. E depois a gente descobre o resto.
Bianca abriu os olhos e encontrou-o olhando para ela, com tanta intensidade que roubou o ar dos pulmões. Está bem, ela sussurrou. Caio sorriu, um sorriso pequeno, hesitante, mas genuíno, e deixou a mão cair do rosto dela. A gente deveria voltar, ele disse. Caso Luan acorde. Bianca assentiu e começou a caminhar de volta para o quarto, mas quando passou por Caio, ele segurou levemente seu pulso. Bianca! Ela parou virando-se para ele. Obrigado, ele disse simplesmente, por criar um menino incrível, por ser forte quando eu não estive lá, por tudo. Bianca sentiu a garganta apertar. Ela a sentiu incapaz de falar e então continuou andando. Quando chegaram ao quarto, encontraram Luan ainda dormindo profundamente. Bianca voltou para a poltrona ao lado da cama e Caio retomou sua posição na cadeira do outro lado. Eles ficaram ali, separados pela cama do filho que compartilhavam, mas unidos pelo amor que sentiam por ele. E pela primeira vez em 7 anos, Bianca permitiu-se imaginar um futuro diferente. Um futuro onde Luan teria um pai, onde ela não estaria mais sozinha, onde talvez a família que ela sempre quis pudesse finalmente se tornar real. Mas primeiro, eles precisavam passar pela cirurgia. Primeiro, precisavam salvar o coração do menino, que os tinha trazido de volta um para o outro. E enquanto observava, Caio olhando para Luan com uma devoção que ela nunca tinha visto antes. Bianca pensou, talvez, apenas talvez, porque alguns amores não morrem, apenas esperam o momento certo para renascer das cinzas. A manhã chegou com uma claridade suave que invadiu o quarto do hospital. Bianca acordou com uma dor no pescoço. Tinha dormido na poltrona, numa posição desconfortável, mas não se importava. Olhou imediatamente para a cama e encontrou Luan acordado, mexendo nos dedos distraidamente, enquanto observava o teto. Bom dia, meu amor, ela disse, levantando-se rapidamente e sentando-se na beira da cama. Bom dia, mãe. Luan respondeu, virando a cabeça para ela. Você dormiu aqui? Dormi. Bianca sorriu, passando a mão pelos cabelos dele. Não ia deixar você sozinho. E o moço? O Dr. Caio. Bianca olhou para a cadeira do outro lado e encontrou-a vazia. Sentiu uma pontada de decepção, mas então viu um bilhete sobre o assento. Fui tomar banho e trocar de roupa. Volto em 1 hora. Sim. Ele teve que sair um pouquinho. Mas já volta, Bianca explicou. Ele é seu namorado? Luan perguntou com aquela curiosidade inocente que sempre a pegava desprevenida. Bianca quase engasgou. Não, amor. Ele é um colega de trabalho. Ah, mas vocês ficam se olhando de um jeito estranho. Luan observou com uma percepção assustadora para uma criança de 6 anos, igual nos filmes que a vovó assiste. Bianca não soube se ria ou chorava com aquilo. É complicado, Luan. Tudo é complicado quando a gente é adulto. O menino filosofou, fazendo Bianca sorrir de verdade pela primeira vez em dias. Você tem razão, meu sábio. Ela beijou a testa dele. Tá com fome? Luan assentiu, mas meu peito ainda tá estranho. O sorriso de Bianca murchou um pouco. Eu sei, meu amor, mas a gente vai cuidar disso, tá? Você vai fazer uma cirurgia e depois vai ficar novinho em folha. Cirurgia? Os olhos de Luan se arregalaram. Tipo cortar minha barriga? Não exatamente. Bianca escolheu as palavras com cuidado. Vai ser no seu peito. Os médicos vão consertar o seu coraçãozinho para ele funcionar melhor. Vai doer? Você vai estar dormindo o tempo todo, Bianca garantiu, segurando a mãozinha dele. Não vai sentir nada. E quando acordar, a mamãe vai estar bem do seu lado. Luan ficou quieto por um momento, processando. E o Dr. Caio? Ele vai estar lá também? Bianca engoliu em seco. Ele vai ser o médico que vai fazer a cirurgia, sim. Então tá bom. Luan disse com uma confiança que partiu e curou o coração de Bianca ao mesmo tempo. Lex Martin, eu gosto dele. Ele tem olhos gentis. Olhos gentis. Bianca lembrou-se de quando tinha pensado exatamente a mesma coisa sobre Caio há tantos anos atrás. Era assustador como Luan podia ver através das pessoas com tanta clareza. Caio voltou exatamente 1 hora depois. Como prometido, estava de banho tomado, barba feita, com roupas limpas, mas os olhos ainda carregavam o peso da noite, sem dormir direito. Ele entrou no quarto trazendo uma sacola. Bom dia.
Ele cumprimentou e seu olhar foi direto para Luan. E aí, campeão? Como está se sentindo hoje? Melhor, Luan disse, animando-se com a presença dele. Minha mãe disse que você vai consertar meu coração. Caio se aproximou da cama e Bianca viu a emoção cruzar o rosto dele. É isso mesmo. Vou deixar seu coração forte igual ao de um super-herói. Sério? Os olhos de Luan brilharam. Sério. Caio sorriu. E trouxe uma coisa para você. Ele abriu a sacola e tirou um ursinho de pelúcia marrom, com um estetoscópio de brinquedo pendurado no pescoço. Esse aqui é o Dr. Urso, Caio apresentou solenemente. Ele é especialista em cuidar de crianças corajosas. E eu achei que você podia precisar de um amigo durante a cirurgia. Luan pegou o ursinho com os olhos arregalados, abraçando-o imediatamente contra o peito. Obrigado. Artesice, ele exclamou. Ele é muito legal. Bianca observava a cena com o coração apertado. Ver Caio com Luan. Ver a forma como ele se esforçava para conquistar o filho que mal conhecia. Era lindo e doloroso ao mesmo tempo. Luan, Caio disse ficando sério, mas mantendo o tom suave. Tem uma coisa que eu e sua mãe precisamos conversar com você. Luan olhou para Caio, depois para Bianca, confuso. Tá tudo bem? Bianca se aproximou, sentando-se na cama e pegando a mão do filho. Tudo está bem, meu amor, mas tem algo importante que a gente precisa te contar. Caio puxou a cadeira para mais perto, posicionando-se do outro lado da cama. Bianca olhou para ele e em seus olhos viu o mesmo medo que sentia. Como explicar isso para uma criança de 6 anos? Caio fez um gesto com a cabeça encorajador. Você consegue. Bianca respirou fundo. Luan, você sabe que você sempre pergunta sobre o seu pai, né? O menino assentiu devagar, de repente muito quieto. Eu sei que, mamãe. Você sempre diz que ele não pôde ficar. É verdade, Bianca confirmou, a voz tremendo. Mas o que eu nunca contei é que ele não sabia que você existia. Luan franziu a testa tentando entender. Como assim ele não sabia? Ele teve que viajar antes de eu descobrir que estava grávida de você. Bianca explicou com cuidado. E eu tentei encontrar ele, mas não consegui. Ele estava muito longe. E agora? Bianca olhou para Caio, os olhos cheios de lágrimas. Agora ele voltou, ela disse suavemente. E descobriu sobre você. Luan seguiu o olhar da mãe e focou em Caio. A criança ficou em silêncio por um longo momento, os olhos pequenos se movendo entre os dois adultos, conectando os pontos com aquela inteligência que às vezes assustava Bianca. É você? Luan perguntou finalmente, olhando direto para Caio. Você é meu pai? Caio assentiu, incapaz de falar por um momento. Quando finalmente conseguiu, a voz saiu rouca. Eu sou seu pai. Luan. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da vida de Bianca. Ela observava o filho, tentando ler sua reação, preparada para consolá-lo se ele ficasse bravo, confuso ou magoado. Mas então Luan fez algo que nenhum deles esperava. Ele olhou para Caio com aqueles olhos enormes e perguntou: Você vai embora de novo? Caio sentiu como se tivesse levado um murro no peito. Ele se inclinou para a frente, os olhos nivelados com os de Luan. Não, ele disse com firmeza absoluta. Nunca mais. Eu prometo, Luan. Eu não sabia que você existia. Mas agora que sei, eu nunca mais vou te deixar. Nunca. Promete mesmo? A voz de Luan era pequena, vulnerável, carregada com o medo de uma criança que sempre sentiu a ausência de um pai. Te prometo, Caio repetiu, estendendo o dedo mínimo. Mas... Promessa de Mindinho, a mais séria de todas. Luan olhou para o dedo estendido, depois para o rosto de Caio, buscando sinais de mentira. Mas o que quer que tenha visto ali o convenceu, porque ele estendeu seu próprio dedinho e entrelaçou com o de Caio. Promessa de Mindinho, Luan repetiu solenemente. E então, para completo choque de Bianca, o menino soltou o mindinho e se jogou nos braços de Caio. Caio congelou por um segundo, e então seus braços se fecharam ao redor do filho pela primeira vez. Ele enterrou o rosto nos cabelos de Luan, e Bianca viu os ombros dele tremerem. Eu sempre quis ter um pai, Luan murmurou contra o peito de Caio. Sempre. E agora você tem, Caio conseguiu dizer entre soluços. Agora você tem, meu filho. Meu filho. Bianca levou as mãos à boca,
as lágrimas escorrendo livremente. Ela observava os dois, pai e filho, unidos pela primeira vez, e algo que estava quebrado dentro dela começou a se curar. Quando Luan finalmente se afastou, ele estava sorrindo. Um sorriso enorme, radiante, que iluminou o quarto inteiro. Então você vai consertar meu coração, papai? A palavra, papai, fez Caio cambalear. Ele olhou para Bianca com uma expressão de total incredulidade e gratidão, e então voltou a olhar para Luan. Vou, ele prometeu, vou fazer o melhor trabalho da minha vida. Porque você é a coisa mais importante do mundo para mim. E para mim também, Luan disse simplesmente. Como se fosse o fato mais natural do universo, Bianca finalmente se aproximou, juntando-se aos dois. Caio estendeu um braço e a puxou para o abraço, e pela primeira vez em 7 anos, eles estavam juntos. Os três, uma família, imperfeita, machucada, ainda aprendendo a se encaixar. Mas uma família. Eu amo vocês dois, Luan disse, a voz abafada entre os dois corpos. Muito, muito, muito. Eu também te amo, meu filho. Caio sussurrou beijando o topo da cabeça dele. E eu amo você infinito, Luan. Bianca completou segurando os dois mais forte. Quando finalmente se separaram, havia lágrimas e sorrisos misturados. E apesar de toda a dor, todo o medo do que ainda estava por vir, naquele momento havia algo mais forte. Esperança. Porque às vezes as famílias não nascem prontas. Às vezes elas precisam ser construídas peça por peça, perdão por perdão, promessa por promessa. E essa família estava apenas começando. O dia da cirurgia amanheceu cinzento. Nuvens pesadas cobriam o céu, ameaçando chuva. Como se o próprio universo estivesse segurando a respiração junto com Bianca. Ela não tinha dormido. Passou a noite inteira ao lado de Luan, ouvindo cada respiração, memorizando cada detalhe do rosto dele, como se estivesse gravando tudo na alma. Caio tinha ficado ali também, na cadeira do outro lado, os dois unidos no medo silencioso que precede os grandes momentos da vida. Às 5 da manhã, a equipe de enfermagem entrou para começar os preparativos. Luan acordou sonolento, ainda agarrado ao Dr. Urso que Caio tinha dado a ele. Já é hora? Ele perguntou com a voz pequena. Já é hora, meu amor, Bianca respondeu, beijando a testa dele repetidamente, como se cada beijo fosse uma oração. Mas lembra, você não vai sentir nada e quando acordar, o papai e a mamãe vão estar bem ali esperando você. E o Dr. Urso pode ir comigo? Luan apertou o ursinho contra o peito. Claro que pode, Caio disse aproximando-se. Ele vai te fazer companhia o tempo todo. Luan olhou para Caio com aqueles olhos enormes, que eram tão parecidos com os dele. Você vai consertar meu coração direitinho, né, papai? A palavra ainda causava um impacto físico em Caio toda vez que Luan a dizia. Ele se ajoelhou ao lado da cama, ficando na altura dos olhos do filho. Vou fazer mais que isso, ele prometeu segurando a mãozinha pequena. Vou deixar seu coração tão forte que você vai poder correr, brincar, fazer tudo o que as outras crianças fazem, sem ficar cansado, sem sentir o peito pesado. Nada. E depois a gente vai poder jogar bola? Luan perguntou esperançoso. A gente nunca jogou bola junto. Caio sentiu a garganta apertar. Depois a gente vai jogar toda a bola que você quiser, ele prometeu. A voz embargada. Eu vou te ensinar tudo. A chutar, a passar, a fazer gol. Vou ser o melhor técnico que você já teve. Você promete? Prometo, Caio disse elevando o dedo mindinho novamente. Luan entrelaçou o seu sorrindo. Palmas. Promessa de mindinho. A enfermeira se aproximou com gentileza. Desculpem, mas precisamos levá-lo agora. A sala está pronta. Bianca sentiu o pânico subir, mas forçou-se a manter a calma. Ela beijou Luan mais uma vez, depois mais uma, como se não conseguisse parar. Eu te amo mais que tudo nesse mundo, Luan. Mais que tudo, ela sussurrou. Eu também te amo, mãe. Você é a melhor mãe do universo. Caio também se despediu, beijando a testa do filho, segurando aquele momento o máximo que podia. Até logo, campeão. Vejo você daqui a pouco. E então eles levaram Luan embora. A cama deslizando pelo corredor, o ursinho ainda agarrado contra seu peito, até desaparecer através das portas duplas do centro cirúrgico. Bianca cambaleou e Caio a segurou pelos ombros. Ele vai ficar bem, Caio disse, mas sua própria voz traía o medo.
Você não pode prometer isso. Bianca respondeu, a voz quebrando. Não posso, ele admitiu. Mas posso prometer que vou fazer tudo o que está ao meu alcance. Tudo, Bianca. Ela assentiu, incapaz de falar, e se afastou dele para sentar-se em uma das cadeiras da sala de espera. Mas então lembrou. Ela não ia esperar. Tinha exigido estar na sala. Eu preciso me preparar, ela disse, levantando-se novamente. Bianca, não, ela cortou. Você prometeu. Eu fica na sala. Caio estudou o rosto dela por um longo momento. Viu a determinação ali misturada com o medo e assentiu. Está bem. Vem comigo. 20 minutos depois, Bianca estava paramentada, vestindo o pijama cirúrgico, touca, máscara, tudo esterilizado. Suas mãos tremiam enquanto amarrava as luvas, e ela teve que fazer 3 tentativas antes de conseguir dar o nó direito. Quando entrou na sala de cirurgia, seu coração quase parou. Luan estava ali, pequeno e vulnerável na mesa gigantesca, já anestesiado, os olhinhos fechados, o peito exposto e marcado para a incisão. Ele parecia tão frágil, tão indefeso, que Bianca sentiu as pernas fraquejarem. Caio estava ao lado da mesa, revisando os instrumentos, conversando baixo com a equipe. Quando viu Bianca entrar, seus olhos se encontraram por cima das máscaras. Você consegue fazer isso? Ele perguntou baixinho, e não havia julgamento ali, apenas preocupação genuína. Eu preciso fazer isso, ela corrigiu. Caio assentiu e indicou uma posição ao lado, mas não na mesa cirúrgica principal. Um lugar onde ela pudesse observar sem interferir. Você fica ali. Qualquer coisa, qualquer momento que for demais, você sai. Sem vergonha, sem culpa. Tá bem? Tá bem. A equipe se posicionou. O circulante fez a checagem final. Paciente correto, procedimento correto, local correto. Tudo conferido. Tudo pronto. Caio pegou o bisturi. E por um momento sua mão hesitou no ar. Bianca viu. Viu o leve tremor, a respiração que ele prendeu. O pai lutando contra o cirurgião. Mas então ele fechou os olhos por uma fração de segundo. Respirou fundo. E quando os abriu novamente, havia apenas foco absoluto. Começando, ele anunciou. A lâmina tocou a pele. E Bianca teve que desviar o olhar. Era o corpo do seu filho sendo cortado. Era tudo o que ela mais amava no mundo sendo aberto, exposto, vulnerável. Mas forçou-se a olhar de volta. Confia nele. Confia no pai dele. Caio trabalhava com uma precisão que beirava o artístico. Cada corte era calculado. Cada movimento deliberado. A equipe ao redor dele respondia como uma orquestra bem ensaiada. Instrumentos sendo passados antes mesmo dele pedir. Suturas prontas no momento exato. Monitores sendo observados constantemente. Abrindo o pericárdio, Caio anunciou. E então o coração de Luan estava ali, à vista, batendo pequeno, incrivelmente pequeno, lutando com aquela malformação que o afligia. Bianca viu o septo espessado, a válvula mitral que não fechava corretamente. Viu tudo com os olhos de médica, mas sentiu tudo com o coração de mãe. Circulação extracorpórea, Caio disse. E a máquina assumiu a função do coração enquanto ele trabalhava. O tempo se arrastou e voou simultaneamente. Minutos pareciam horas, horas pareciam segundos. Bianca observava tudo através de um véu de lágrimas contidas. As mãos apertadas uma contra a outra com tanta força que as unhas marcavam a pele. Caio ressecou parte do septo hipertrofiado, com mãos incrivelmente firmes. Depois reconstruiu a válvula mitral sutura por sutura, cada ponto perfeito. A equipe ao redor trabalhava em silêncio concentrado. Apenas o som dos monitores e instruções sussurradas quebrando a tensão. Como estão os sinais? Caio perguntou sem tirar os olhos do campo cirúrgico. Estáveis, o anestesista respondeu. Pressão boa, saturação perfeita. Ótimo. Vamos testar a válvula. Eles injetaram solução salina para verificar se havia refluxo. Nada. Válvula estava perfeita. Excelente, Caio murmurou. Preparar para sair da circulação extracorpórea. Este era o momento mais crítico. O coração precisava voltar a bater sozinho, assumir suas funções novamente. Bianca prendeu a respiração e viu que toda a equipe fazia o mesmo. Retirando o clamp, Caio anunciou. O sangue voltou a fluir através das artérias coronárias. O coração começou a receber oxigênio novamente. Silêncio. O músculo estava imóvel. Vamos lá, campeão.
Caio sussurrou tão baixo que talvez só Bianca tenha ouvido. Vamos lá, meu filho. Bate pra mim. Segundos passaram, eternos, torturantes, e então, um tremor. Uma contração fraca. Outra, mais forte. E então, como um milagre que se repetia, mas nunca envelhecia, o coração começou a bater. Ritmo sinusal estabelecido. O anestesista anunciou. E um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. Bianca levou as mãos ao rosto, as lágrimas finalmente caindo livremente. Obrigada, obrigada, obrigada. Caio observou o coração do filho batendo forte e irregular por um longo momento, e Bianca viu os ombros dele relaxarem pela primeira vez em horas. Ele é um guerreiro, Caio disse para a equipe, o orgulho claro na voz. Vamos fechar. O restante da cirurgia foi mais tranquilo. Sutura do pericárdio, fechamento do externo, pele. Cada camada sendo reconstruída, o corpo sendo restaurado. 4 horas depois de começar, Caio deu o último nó na sutura final. Cirurgia concluída. Ele anunciou. Excelente trabalho, equipe. Aplausos discretos ecoaram pela sala. Bianca se aproximou da mesa olhando para Luan, ainda dormindo, mas com o peito agora fechado. O coração funcionando perfeitamente dentro dele. Caio se virou para ela. E mesmo através das máscaras, Bianca viu o sorriso nos olhos dele. Ele conseguiu, Caio disse, a voz embargada. Nosso menino conseguiu. Bianca assentiu, incapaz de falar, e fez algo que nem planejou. Avançou e abraçou Caio bem ali, no meio da sala cirúrgica, ainda com as roupas estéreis. Caio a envolveu nos braços, e eles ficaram ali, segurando um ao outro, chorando de alívio, gratidão e amor. Obrigada, Bianca sussurrou contra o ombro dele. Obrigada por salvar nosso filho. Obrigado por me deixar, Caio respondeu. Obrigado por me dar essa chance. Quando finalmente se separaram, Luan estava sendo preparado para ir à UTI pediátrica. Bianca seguiu ao lado da maca, segurando a mãozinha dele enquanto Caio ia do outro lado. E enquanto caminhavam pelos corredores do hospital, ambos sabiam, isso era apenas o começo. O coração de Luan tinha sido consertado. Agora restava ver se os corações deles também poderiam ser. A UTI pediátrica era silenciosa, iluminada apenas pelas luzes suaves dos monitores e pelo clarão discreto que vinha do corredor. Luan dormia profundamente, ainda sob efeito da anestesia, cercado por máquinas que registravam cada batimento do coração recém-consertado, cada respiração assistida pelo ventilador mecânico. Bianca estava sentada ao lado da cama, segurando a mão do filho, observando o monitor cardíaco como se fosse a coisa mais importante do mundo. E era. Cada linha verde que atravessava a tela era uma promessa. Ele está vivo. Ele está bem. Ele vai ficar bem. Caio entrou na sala depois de ter dado as orientações pós-operatórias para a equipe. Tinha tirado o pijama cirúrgico e estava de volta ao jaleco branco, mas a exaustão era visível em cada linha do rosto. Como ele está? Perguntou baixinho, aproximando-se do outro lado da cama. Estável, Bianca respondeu, sem tirar os olhos de Luan. Todos os sinais vitais perfeitos. O coração está batendo forte. Caio soltou um suspiro longo e se sentou, finalmente permitindo que o corpo relaxasse depois de horas de tensão extrema. Ele vai acordar em algumas horas, Caio disse, e provavelmente vai estar confuso com dor. Mas é normal, tudo faz parte do processo. Eu sei, Bianca disse e então finalmente olhou para ele. Você foi incrível lá dentro. Caio, foi perfeito. Caio desviou o olhar emocionado. Eu tinha que ser. Não podia falhar. Não com ele. Mas você não falhou. Bianca insistiu suavemente. Você salvou nosso filho. A palavra nosso ecoou entre eles, carregada de significado. Não era mais apenas o filho dela. Era o filho deles. Ficaram ali em silêncio por um tempo, apenas observando Luan dormir, cada um perdido nos próprios pensamentos. Até que Caio quebrou o silêncio. Bianca, quando tudo isso passar, quando Luan estiver recuperado, a gente precisa conversar. Sobre nós, sobre o futuro. Bianca fechou os olhos por um momento. Eu sei. Eu não quero só ser o pai que aparece nos fins de semana. Caio continuou, a voz firme mas vulnerável. Eu quero estar presente. Todos os dias. Café da manhã, lição de casa, histórias antes de dormir. Tudo. Caio, eu sei que não tenho o direito de pedir isso. Ele interrompeu.
Sei que preciso provar que mereço, mas Bianca, eu te amo. Sempre amei. E agora, conhecendo Luan, vendo o menino incrível que ele é, eu não consigo imaginar minha vida sem vocês dois. Bianca sentiu as lágrimas voltarem. Por tantos anos tinha imaginado ouvir essas palavras, e agora que as ouvia, não sabia o que fazer com elas. Eu também te amo, ela admitiu finalmente, a voz apenas um sussurro. Nunca parei. Mas ainda dói. Caio, ainda tem uma parte de mim que tem medo que você desapareça de novo. Eu não vou desaparecer, Caio prometeu, levantando-se e contornando a cama até ficar ao lado dela. Olha para mim, Bianca. Ela ergueu o rosto encontrando os olhos dele. Eu vou provar para você. Não com palavras, mas com ações. Todos os dias. Até você acreditar. Até você confiar de novo. Bianca queria acreditar. Queria tanto. Eu preciso de tempo. Eu vou te dar todo o tempo que você precisar, Caio disse. E então fez algo inesperado. Ajoelhou-se ao lado da cadeira dela. Mas deixa eu começar agora. Deixa eu estar aqui, presente para vocês dois. Antes que Bianca pudesse responder, um som fraco veio da cama. Mãe! Ambos viraram imediatamente. Luan estava acordando, os olhos se abrindo devagar, ainda turvos pela anestesia. Meu amor! Bianca levantou-se de um pulo, debruçando-se sobre ele. Mamãe está aqui, meu filho. Está tudo bem. Papai? Luan murmurou, procurando. Caio sentiu o coração explodir no peito. Ele se aproximou do outro lado, pegando a outra mão de Luan. Estou aqui, campeão. Estou bem aqui. Luan deu um pequeno sorriso ainda sonolento. Você consertou meu coração. Consertei, Caio confirmou a voz embargada. Agora você tem um coração de super-herói. Legal. Luan fechou os olhos novamente, cansado, mas apertou as mãos dos dois pais. Não vão embora, tá? Nunca, Bianca prometeu. Nunca, Caio ecoou. E Luan dormiu de novo, um sorriso suave nos lábios, as duas pessoas que mais amava no mundo ao seu lado. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Luan teve que lidar com a dor pós-operatória, com os tubos, com a frustração de não poder se mover muito. Mas ele era corajoso, mais corajoso do que qualquer adulto que Bianca já tinha visto. E Caio estava lá, todos os dias, todas as horas. Ele reorganizou toda a agenda, delegou cirurgias, fez tudo o que foi possível para estar presente. Ele lia histórias para Luan, jogava jogos no tablet com ele e até dormia na cadeira, desconfortável da UTI, quando Bianca insistia que ele precisava descansar. Bianca observava tudo com o coração dividido. Via o pai que Caio estava se tornando. Isso a derretia, mas ainda havia aquele medo, aquela cicatriz que não tinha curado completamente. Até que uma noite, uma semana após a cirurgia, algo mudou. Luan já tinha sido transferido para o quarto regular e estava dormindo tranquilamente. Bianca saiu para tomar um café e, quando voltou, encontrou Caio sentado ao lado da cama, segurando um envelope. O que é isso? Ela perguntou, curiosa. Caio levantou os olhos e havia algo vulnerável ali que ela raramente via. É uma carta, ele disse. Eu escrevi na véspera da cirurgia. Caso algo acontecesse. Bianca sentiu o coração apertar. Era para Luan? Ela perguntou suavemente. Era para vocês dois, Caio corrigiu. Mas como tudo deu certo, eu achei que talvez você pudesse ler agora, para entender. Ele estendeu o envelope. Bianca hesitou, mas então pegou. Seus dedos tremiam enquanto abria e desdobrava o papel. A letra de Caio era firme, mas havia manchas no papel, lágrimas. Ela percebeu. Bianca e Luan, se vocês estão lendo isso, significa que algo deu terrivelmente errado. Significa que eu falhei da pior forma possível. Falhei em salvar meu filho e em provar para a mulher que amo que eu era digno de uma segunda chance. Luan, meu filho, nos conhecemos há tão pouco tempo, mas você já é tudo para mim. Cada sorriso seu, cada palavra, cada momento que passamos juntos foi um presente que eu não merecia. Mas agradeço todos os dias por ter recebido. Você é corajoso, gentil, esperto e tem o coração mais puro que já conheci. E se eu não estiver aí para te ver crescer, quero que saiba algumas coisas. Ame sua mãe. Ela é a pessoa mais forte, mais dedicada, mais incrível que existe. Ela te criou sozinha,
Te amou por 2 e nunca desistiu de você. Ela é seu porto seguro. Seja gentil. O mundo precisa de mais gentileza, e você tem isso naturalmente. Persiga seus sonhos. Não importa o que sejam. Eu vou estar torcendo por você, onde quer que eu esteja. Bianca, meu amor, me desculpa. Me desculpa por ter falhado você de novo. Me desculpa por não ter tido a chance de provar que eu mudei. Que eu estava pronto para ser o homem que você e Luan mereciam. Você foi o amor da minha vida, a única. E carreguei você no coração cada dia desses 7 anos. Não fique presa no passado. Não deixe a dor te definir. Você merece ser feliz, merece amar de novo e ser amada. E quem tiver a sorte de conquistar seu coração, vai ser o homem mais sortudo do mundo. Cuida do nosso menino. Eu sei que você sempre cuidou. E um dia, quando Luan perguntar sobre mim, conta pra ele que o pai dele tentou. Que mesmo chegando atrasado, eu amei ele com cada pedaço do meu ser. E que meu último pensamento foi sobre vocês 2. Com todo o amor que existe em mim, Caio. Quando Bianca terminou de ler, estava chorando abertamente. Ela olhou para Caio, que também tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Você realmente achou que podia morrer? Ela disse, a voz quebrada. Eu tenho o gene da cardiomiopatia, Caio admitiu. E cirurgias cardíacas, especialmente em crianças, sempre têm risco. Eu sabia que havia uma chance de eu ter uma arritmia fatal no meio do procedimento. Por estresse e por tudo. Eu precisava que vocês soubessem. Caso acontecesse. Bianca dobrou a carta com cuidado e a colocou de volta no envelope. Então ela se levantou, caminhou até Caio e, sem dizer uma palavra, subiu no colo dele na cadeira e o abraçou. Caio a envolveu nos braços, segurando-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu acredito em você, Bianca sussurrou no ouvido dele. Ainda tenho medo, mas eu acredito e estou pronta para tentar de novo. Caio afastou-se levemente para olhar nos olhos dela. Oh, tem certeza? Tenho, ela disse. E então fez algo que não fazia havia 7 anos. Inclinou-se e beijou ele. O beijo foi suave, hesitante no começo, carregado de anos de dor e saudade. Mas então se aprofundou, se transformando em algo mais, uma promessa, um recomeço, um perdão. Quando se separaram, ambos estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Eu te amo, Caio disse. Eu também te amo, Bianca respondeu. E ali, naquele quarto de hospital, com Luan dormindo tranquilamente a poucos metros de distância, 2 corações quebrados começaram a se curar juntos. Porque alguns amores são grandes demais para morrer. Apenas esperam pacientemente pelo momento certo de florescer novamente. 3 semanas depois da cirurgia, Luan recebeu alta hospitalar. O dia estava ensolarado, como se o próprio universo estivesse celebrando aquela vitória. Bianca ajudou o filho a se vestir com cuidado. Uma camiseta do super-herói favorito dele e um shorts confortável. Luan estava animado, mas ainda um pouco frágil, os movimentos mais lentos que o normal. Finalmente vou para casa. Ele exclamou, segurando o Dr. Urso, que não o tinha deixado nem por um segundo desde a cirurgia. Finalmente, Bianca concordou ajeitando os cabelos dele. E sabe o que tem esperando você em casa? O quê? Surpresa, ela piscou. Caio entrou no quarto naquele momento, empurrando uma cadeira de rodas, decorada com balões, coloridos e adesivos de super-heróis. Sua carruagem. Jovem príncipe, ele anunciou, com uma reverência teatral que arrancou risadas de Luan. Papai, eu posso andar. Luan protestou, mas estava sorrindo. Eu sei que pode, campeão. Mas é protocolo do hospital. Além do mais, eu quero ter certeza de que você está sendo tratado como a realeza que... Luan rolou os olhos, mas sentou-se na cadeira, claramente satisfeito com a atenção. Bianca pegou a pequena mala com os pertences deles e os 3 seguiram pelos corredores do hospital. Enfermeiras e médicos que tinham cuidado de Luan acenavam e desejavam melhoras. Alguns pararam para abraçá-lo, outros para tirar fotos. Luan tinha conquistado o coração de todos durante aquelas semanas. Quando chegaram ao estacionamento, Caio parou ao lado de um carro que Bianca não reconheceu. Um SUV espaçoso, novo, com uma cadeirinha infantil já instalada no banco de trás. Você comprou um carro novo? Sim,
Bianca perguntou surpresa. Comprei, Caio confirmou abrindo a porta traseira. O meu antigo era um conversível de 2 lugares. Não exatamente adequado para uma família. A palavra família fez o coração de Bianca se aquecer. Caio ajudou Luan a entrar e ajustou o cinto de segurança com cuidado. Confortável aí, campeão? Tô sim, Luan respondeu. Esse carro é muito legal. Só o melhor para você. Bianca entrou no banco do passageiro e Caio assumiu o volante. Durante o trajeto até a casa dela, a casa que Caio ainda não conhecia por dentro, Luan tagarelou animadamente sobre tudo o que queria fazer agora que estava melhor. Quero jogar bola com o papai e andar de bicicleta e ir no parque. E... Calma, tigre, Bianca interrompeu com uma risada. Uma coisa de cada vez. Você ainda está se recuperando. Mas o Dr. Henrique disse que em 6 semanas eu posso fazer tudo, Luan argumentou. Ele disse até 6 semanas. Caio corrigiu gentilmente. Vamos com calma, tá? Seu coração está forte agora, mas precisa de tempo para se acostumar. Tá bom, Luan concordou. Mas Bianca viu o brilho de determinação nos olhos dele. Seu filho era um lutador. Quando chegaram na casa, Luan arregalou os olhos ao ver a decoração na porta de entrada. Um banner enorme escrito: Bem-vindo para casa, Luan, com desenhos de super-heróis e corações. A vovó fez isso? Ele perguntou maravilhado. A vovó e algumas outras pessoas, Bianca respondeu misteriosamente. Caio pegou Luan no colo, mesmo com o menino protestando que conseguia andar, e o carregou até a porta. Quando entraram, um grupo de pessoas gritou surpresa! A avó de Luan, alguns coleguinhas da escola, vizinhos, até alguns dos enfermeiros do hospital estavam ali, todos usando chapéus de festa e segurando balões. Luan ficou boquiaberto, os olhos se enchendo de lágrimas de alegria. Isso tudo é para mim? Tudo para você, meu amor, Bianca disse, beijando a bochecha dele. A festa foi simples, mas cheia de amor. Teve bolo, brigadeiros, refrigerante e muitas risadas. Luan estava radiante, recebendo abraços e presentes, contando para todos sobre o Dr. Urso e sobre como o papai tinha consertado o coração dele. Bianca observava tudo de um canto da sala, o coração transbordando. Depois de tanto sofrimento, tanto medo, finalmente havia alegria. Finalmente havia paz. Caio se aproximou, oferecendo-lhe um copo de suco. Está feliz? Ele perguntou baixinho. Mais do que imaginei ser possível, ela admitiu. Vocês bom, ele sorriu, porque eu tenho mais uma surpresa. Caio, vem comigo. Ele pegou a mão dela e a conduziu até o pequeno terraço nos fundos da casa, longe do barulho da festa. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de tons de laranja e rosa. Era incrivelmente bonito, quase irreal. Caio se virou para ela, as mãos segurando as dela, os olhos sérios, mas brilhando com emoção. Bianca, eu sei que ainda estamos nos reconstruindo. Sei que ainda tem feridas que precisam cicatrizar completamente. Mas também sei, sem sombra de dúvida, que quero passar o resto da minha vida com você e com Luan. Ele soltou uma das mãos dela e tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Bianca arregalou os olhos, o coração disparando. Caio, não é um pedido de casamento? Ele esclareceu rapidamente, abrindo a caixa para revelar um anel delicado, com 3 pedrinhas entrelaçadas, uma para cada um deles. É uma promessa de que eu vou estar aqui, todos os dias, nas alegrias e nas tristezas, na saúde e na doença. Uma promessa de que vou passar o resto da minha vida provando que mereço vocês. Bianca estava chorando abertamente agora, mas eram lágrimas de felicidade pura. É uma promessa de que vamos construir uma família. Caio continuou, a voz embargada. Talvez não perfeita, mas real. Cheia de amor, de perdão, de segundas chances. Você aceita usar isso como um símbolo do nosso recomeço? Bianca mal conseguia falar, mas assentiu com a cabeça vigorosamente. Sim, ela conseguiu dizer entre soluços. Sim, eu aceito. Caio tirou o anel da caixa e deslizou suavemente no dedo dela. Então a puxou para um abraço apertado e eles ficaram ali, segurando um ao outro enquanto o sol se punha diante deles. Eu te amo tanto, Caio sussurrou. Eu também te amo, Bianca respondeu. Tanto?
Eles se separaram levemente e Caio inclinou-se para beijá-la. Era um beijo doce, promissor, cheio de todas as possibilidades que o futuro guardava. Mãe, papai! A voz de Luan os interrompeu. O menino tinha aparecido na porta do terraço, um sorriso enorme no rosto. Vocês estão se beijando. Bianca e Caio riram, ligeiramente envergonhados. Estávamos, Caio admitiu. Que legal. Luan correu até eles. Então agora a gente é uma família de verdade. Caio se ajoelhou para ficar na altura dele. Nós sempre fomos uma família, campeão. Só demorou um pouco para nos encontrarmos. E agora nunca mais vamos nos separar? Luan perguntou, olhando de um para o outro. Nunca mais, Bianca prometeu. Promessa de mindinho. Luan estendeu o dedinho. Caio entrelaçou o seu e Bianca colocou o dela por cima dos dois. Promessa de mindinho, disseram juntos. Luan deu um gritinho de alegria e abraçou os dois. E eles ficaram ali, os três juntos, observando o sol se pôr completamente, dando lugar às primeiras estrelas da noite. Semanas se transformaram em meses. Luan se recuperou completamente. Voltou à escola. Começou a jogar futebol com o pai toda a tarde. Caio se mudou oficialmente para a casa, transformando o quarto de hóspedes em seu escritório. Jantares em família se tornaram rotina. Noites de filme com pipoca e cobertores. Passeios no parque aos domingos. Discussões sobre lição de casa. Todas aquelas coisas pequenas e preciosas que constroem uma vida juntos. E num sábado qualquer, 6 meses depois da cirurgia, os três estavam no mesmo terraço, onde Caio tinha dado o anel de promessa a Bianca. Luan estava sentado entre os dois, o doutor, Urso ainda fiel companheiro ao lado. Posso fazer uma pergunta? Luan disse de repente. Claro, meu amor, Bianca respondeu. Quando eu crescer e tiver meus próprios filhos, vocês acham que eu vou ser um bom pai? Caio e Bianca trocaram um olhar emocionado. Você vai ser um pai incrível, Caio disse com convicção, porque você tem o coração mais generoso que eu conheço. E vai ser o melhor exemplo, Bianca acrescentou, porque você aprendeu desde cedo que o amor é mais forte que qualquer coisa. Luan sorriu satisfeito e se aninhou entre os dois. Eu amo vocês, ele disse simplesmente. E nós amamos você, disseram juntos. E ali, sob o céu estrelado, com as mãos entrelaçadas, eles eram exatamente o que sempre deveriam ter sido. Uma família. Imperfeita, remendada, construída a partir de segundas chances, mas acima de tudo real e cheia de amor. Algumas histórias não começam com finais felizes. Começam com corações partidos, com ausências que doem, com promessas quebradas. Mas é justamente nessas rachaduras que a luz pode entrar. Bianca e Caio descobriram que o amor verdadeiro não é aquele que nunca falha, mas aquele que se levanta depois da queda, que escolhe reconstruir, que encontra força no perdão. E Luan, o pequeno coração que os uniu, ensinou a ambos a lição mais importante, que família não é sobre perfeição, mas sobre presença, sobre escolher ficar, mesmo quando é difícil, sobre amar sempre. E você, já precisou dar uma segunda chance a alguém ou a si mesmo? Se essa história tocou seu coração, deixe seu like. Ele me diz que essas palavras chegaram até você. Inscreva-se no canal para mais histórias que falam sobre amor, recomeços e transformação. E nos comentários conte de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que mantém essas histórias vivas. Até a próxima jornada.